Saudações a todos! Essa apresentação é parte da disciplina de Multimídia sobre IP na UFMG e hoje iremos discutir um pouco sobre a plataforma Discord sob a ótica dessa disciplina. Então, inicialmente, apresentamos o que é a plataforma e um breve histórico dela, assim como o seu uso típico e a interface gráfica dela, no caso, para o sistema operacional Linux. A partir daí, destrinchamos um pouco a codificação de áudio utilizada por ela, assim como a codificação de vídeo. E, por fim, expedimos uma conclusão baseada nos resultados desse estudo. Então, do que se trata a plataforma Discord? Ela é uma plataforma de comunicação por vídeo, texto e voz em tempo real através da internet. Ela foi desenvolvida para ser integrada a jogos ou games para PC. Ela é hoje uma plataforma totalmente gratuita e ela promete um desempenho melhor do que as alternativas. Ela hoje é compatível com os principais sistemas operacionais, aí Windows, Macintosh e Linux, e também com os dispositivos móveis e também é possível rodar a plataforma através do navegador. Então, uma breve história da plataforma, ela surgiu pela necessidade de jogadores de coordenarem táticas em tempo real. Aí o contexto é a primeira década dos anos 2000, virando aí para a segunda década, meados de 2010, onde houve uma explosão de jogos MMORPG, né, ou jogos onde jogadores jogam em time em tempo real, e existia a necessidade de se coordenar táticas nesses jogos em tempo real, pois os jogos tipicamente são muito dinâmicos. E as plataformas disponíveis na época, né, geralmente se usava Skype ou TeamSpeak, não ofereciam um compromisso de desempenho e funcionalidade adequado. Ou seja, eles ora consumiam muitos recursos computacionais da máquina, que já estavam comprometidos para a execução dos jogos, né, que tipicamente são pesados, ou ofereciam uma qualidade de áudio simplesmente inaceitável, com uma latência muito grande e dificuldade de compreensão. Então o sistema foi desenvolvido pensando justamente em minimizar os recursos computacionais necessários. E aí processamento, banda e também a latência, que é um parâmetro muito importante. Aí a primeira versão pública do Discord foi lançada em abril de 2015. Ela acabou se tornando muito popular no meio gamer, justamente por ter cumprido seu objetivo, né, de ser uma plataforma leve, e novas funcionalidades foram sendo adicionadas à medida que a plataforma foi ganhando popularidade, né, como vídeos, bots, hierarquias, entre outros. E em 2020 ela já contava com 250 milhões de usuários e ela basicamente manteve seu objetivo inicial de ser um serviço de voz extremamente leve integrado a jogos. E para permitir essa integração, partes do código são abertas para que os desenvolvedores dos jogos possam colocar ali uma janelinha ou um menu dentro do próprio jogo, compatibilizando o Discord com essa plataforma, de tal forma que o usuário não precise trocar de janela durante o seu jogo para mexer em qualquer parâmetro da configuração. Mas ele conta com um modelo de negócios de certa forma incerto. O Discord hoje, como eu disse, ele é totalmente gratuito, ele não apresenta nenhum tipo de propaganda para os usuários e, até onde a empresa declara, ele também não vende dados de usuários. E até então ele se sustentou a partir de investidores que, justamente motivados pelo excelente desempenho dele, enxergam um futuro na plataforma que ainda não tem um modelo de negócios bem definido. Então, como o Discord funciona em termos práticos, né? Como que é o uso dele? O Discord se divide em servidores. Um usuário pode estar cadastrado e ser convidado para diversos servidores. Dentro desses servidores existem canais, e pelo menos um de cada tipo, um canal de texto ou um canal de voz. O canal de texto é representado por esse hashtag aí, e o canal de voz é representado pelo símbolo do alto-falante. O canal de texto é responsável por mensagens de texto e todos os arquivos que têm que ser transmitidos com fidelidade. No contexto de multimídia sobre IP, ele é o que diz respeito a tudo que é transportado pelo protocolo TCP. E enquanto o canal de voz, que diz respeito à transmissão em tempo real e admite alguma perda e alguma distorção na informação, utiliza o protocolo UDP e é justamente o foco desse trabalho, né, que é o áudio em grupo e o vídeo da webcam, ou compartilhamento de tela, que em termos de codificação são iguais, né? Então basicamente é áudio e vídeo em tempo real. E eu mostro rapidamente aqui a interface gráfica com apenas alguns nomes censurados, pois é um canal real.
E aqui nessa barra esquerda nós temos os servidores, todos os servidores que o usuário é cadastrado, e dentro de um determinado servidor selecionado, nós temos canais de texto e canais de áudio. Nesse caso aqui, apenas um canal de texto. E aqui, nessa tela principal, nós temos as mensagens do canal de texto, já ilustrando uma funcionalidade que foi integrada ao Discord, que são usuários robôs. Então, basicamente, esse usuário robô é responsável por colocar músicas. Então, o usuário com um comando-chave aqui pode pedir uma música para ser colocada em um dos canais pré-selecionados, pré-programados do bot. E os usuários em si também têm categorias de hierarquia, ou seja, eles têm permissões diferentes e autorizações diferentes nesse canal. Foi uma funcionalidade empregada pelo Discord para garantir uma moderação mais fácil e uma moderação em níveis em grandes servidores, onde existem muitos jogadores. Então, nós temos basicamente os dois canais, né? Os canais de texto e os canais de voz. E esses canais de voz compreendem tudo que diz respeito à transmissão ao vivo, ou seja, áudio e vídeo, que é o que iremos ilustrar agora. Em relação ao áudio, o Discord usa o Opus, que foi um desenvolvimento da xiph.org, né? E padronizado pela Internet Engineering Task Force. É uma codificação com perdas, e esses pacotes, né, o áudio é transmitido em pacotes através de um formato .opus, que muitas vezes é empacotado, no caso do Discord, né, empacotado no formato OGG, mas que também poderia ser empacotado no formato Matroska, WebM, MP4 ou MPEG-TS. Ele tem frames, ou seja, trechos de áudio de 2,5 a 60 milissegundos, e isso é em função justamente de outros parâmetros que ele ajusta dinamicamente com base na banda disponível e configurações do usuário, né, que são a taxa de bits, largura de banda e o tamanho do frame propriamente dito. Os canais de áudio suportam o modo mono ou estéreo, de até 255 usuários por canal, então ele é multistream, né, ou seja, o objetivo óbvio, né, que vários usuários se comunicam simultaneamente. É muito importante para o contexto de jogos e de comunicação em tempo real de maneira geral. Ele tem uma baixíssima latência, de cerca de 20 milissegundos. E o código em si, ele é um híbrido de CELT e Silk. O CELT é um algoritmo de codificação baseado em transformada de Fourier, de cossenos, e o Silk é um algoritmo desenvolvido, um algoritmo preditivo, desenvolvido para lidar com áudio de voz humana e áudio de música, de maneira geral. Então ele tem algoritmos de predição. Então ele basicamente hibrida essas duas tecnologias para extrair o melhor possível do desempenho. Então, falando no desempenho deles, né, no desempenho do Opus, eu trago aqui esse gráfico comparando o Opus com outras codificações, né, tipicamente para música, né, que são muito populares, são o AAC, o Vorbis e o MP3. E observa que eles têm uma excelente relação de qualidade por bitrate, né? Nesse gráfico a gente quer que o eixo Y seja o maior possível para uma dada taxa de bits. Mas a gente observa também que eles não compreendem aplicações onde a gente pode querer ou pode ser interessante trabalhar com um sinal um pouco mais enxuto em termos de banda. Então o Opus ele compreende praticamente toda a faixa, né, desde a banda extremamente estreita, né, ou seja, até de 4 kHz até 64 kHz, né, que seria todo o espectro de áudio, né, e muito mais até do que aquilo que é audível ao ser humano. E outro parâmetro muito importante também, como eu já havia dito, é a latência. E o Opus, ao longo de todo o espectro, também consegue manter uma latência extremamente baixa, né? É importante que o áudio seja codificado, rapidamente já seja empacotado e enviado pela rede IP ao usuário, que deve receber isso rápido, ser decodificado rápido, para que ele já entenda
a instrução, entenda a mensagem e possa agir de acordo, né, se ele estiver jogando um jogo ali muito intenso. A gente vê que o Opus, né, é praticamente o melhor daqui do que está ilustrado, né, em termos de latência, e funciona aí no espectro completo de bandas de áudio. Eu trago aqui também uma pesquisa de satisfação, por assim dizer, né? Vários usuários receberam um teste cego, né, de um áudio codificado com vários codecs diferentes. Então temos aqui o Opus, o Apple AC, né, o Vorbis e o MP3, e pediram para identificar, com base nessa escala de 1 a 5, né, sendo 1 algo, enfim, totalmente irritante, quase que não passível de ser compreendido, e algo imperceptível. E a gente vê que o Discord, para não dizer que é o melhor entre eles, né, está pelo menos entre os mais bem qualificados, e a maior parte dos usuários dizem que a codificação é ou imperceptível ou pelo menos não gera desconforto. Em relação a vídeo, a codificação utilizada é o padrão H264 e ele é usado por grande parte da indústria, né? Essa informação aí não é exatamente relevante e, enfim, não necessariamente representa exatamente a realidade, mas eu trouxe essa referência aqui só para dizer que realmente é amplamente empregado na indústria, justamente por ser um padrão extremamente eficaz. Ele basicamente emprega algumas técnicas de compressão, né? A primeira é a transformada discreta de cossenos, né? Como a gente já viu até para a codificação de áudio. Ele utiliza a codificação de entropia, e aí não vou me adentrar aqui, porque não é o escopo dessa apresentação, mas existem basicamente duas possibilidades, né? Uma é o CABAC e o outro é o CAVLC, que é um pouco mais barato em termos computacionais e simples, apesar de que a qualidade é um pouco pior, mas é o que o Discord usa justamente pela simplicidade, né, e o compromisso da plataforma de ser bastante rápida. Além disso, o Discord usa como técnica de codificação a predição de movimento, ou seja, isso diz respeito a identificar um determinado objeto na imagem de vídeo que apenas se locomoveu de alguma forma ao longo da imagem, e dessa forma evitar guardar um excesso de informação, né? Visto que muitas vezes você tem apenas um bloco que se mexeu. E ele é compatível, esse padrão, com os 6 graus de liberdade, né? Translação nos 3 eixos e rotação nos 3 eixos igualmente. E por fim, nós temos a principal característica que difere o padrão 264 dos demais, que é o filtro de desbloquização. Não fiz uma tradução literal aqui, né? Porque a rigor isso não é um filtro de desbloqueio, no meu entendimento, mas um filtro que visa eliminar a aparência muito agressiva dos macroblocos da codificação. Ou seja, ele suaviza as bordas entre blocos. Você observa que nessa primeira imagem exemplo aqui, nós temos os macroblocos são quase que visíveis, onde que eles terminam e onde que eles acabam. E essa é a principal estratégia do 264 para se diferenciar dos padrões anteriores, e é o que garante uma qualidade bem interessante para essa técnica. E, em suma, o Discord cumpre com seu louvor a promessa de desempenho. Então, a qualidade de áudio e de vídeo são extremamente altas e a custo computacional baixo. Inclusive, ainda não foi confirmado, mas é possível que o Discord adote no futuro a codificação de vídeo de H265, que é a evolução da H264. Para quem já teve a oportunidade de usar o Discord, eu diria que é quase que um consenso, uma unanimidade entre todos aqueles que usam, que de fato a qualidade da comunicação é muito boa, especialmente no que diz respeito à voz, que é o principal objetivo da plataforma, assim como o cliente é bastante leve. Na minha máquina, por exemplo, ele consome para uma chamada de vídeo ou de voz com alguns usuários, aí, 4 ou 5 usuários,
ele consome um terço e em algumas situações um quarto da memória que, por exemplo, o Microsoft Teams consome, que é uma plataforma bastante usada nesse ano de 2020. Entretanto, o modelo de negócio incerto pode comprometer seu futuro, porque ainda não se sabe como que o Discord vai efetivamente capitalizar os bons resultados que ele tem. A interface, de maneira geral, no meu entendimento, é excessivamente complexa para o público em geral, e o Discord já mostrou intenção publicamente de se tornar mais abrangente para o público em geral. Ela, inclusive, conta com algumas referências ao mundo dos jogos, ao mundo dos quadrinhos, ao mundo mais jovem de maneira geral, o que eu acredito que dificulta a integração da plataforma a um ambiente mais corporativo, um ambiente empresarial. Então, eu acredito que, ainda que o Discord tenha um excelente desempenho e atenda perfeitamente o seu mercado de nicho, eu acredito que a plataforma terá bastante dificuldade em ser aderida pela comunidade em geral, né? Por você ser em se tornar uma das plataformas com o maior número de usuários do mundo. Eu acredito que para que isso aconteça, a plataforma, especialmente a interface, teria que ser fortemente reformulada e talvez perca justamente esse apelo ao mundo gamer, né, ao mercado de nicho que ela surgiu para atender. Então, agradeço a atenção de todos e um excelente dia.